Olá a todos, todas e todes que estão nos assistindo aqui no Cena Animada, né, no segundo encontro de Poéticas do Inanimado. Eu estou aqui hoje com a Silvia Godoy e o Ronaldo Robles, da Companhia Quase Cinema, que é uma companhia de teatro de sombras, mas eles já têm aí desde 2004, eles vêm trabalhando muito, eles têm um repertório enorme de espetáculos, fazem intercâmbio com muita gente, vão para fora do Brasil, nos representam maravilhosamente bem. E eles criaram também um festival, o Festival Internacional de Teatro de Sombras, que já está na 7ª edição esse ano. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões deles, como é que eles estão com as experiências desse momento da pandemia. Tudo bem, Silvia e Ronaldo? Tudo Tudo ótimo, ótimo, Fabi. Fabi. Combinamos de falar Ótimo! junto. Maravilha, o coro, que delícia! Você está bem também, né? Como é que você está? Tudo Família, bem, todo mundo aí, tudo certo? tudo Então, certo. salve para todo mundo que está aqui assistindo a gente, que vai ver essa nossa conversa. Fiquem à vontade e se depois, se não contemplar vocês toda a nossa conversa, é só entrar no site e mandar um recadinho para a gente aqui, a gente está aqui à disposição. Isso aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como surgiu a companhia, né? Com essa questão, como surgiu o Teatro Sombras, na realidade, para vocês, para dar essa sequência de vida profissional. E como que foi a ideia de fazer o festival? Por que no Brasil, né? Por que criar um festival internacional de Teatro Sombras aqui no Brasil? Deixa eu falar. Deixa eu começar. Tá. O teatro de sombra, na verdade, para mim, eu tenho essa imagem do meu pai brincando comigo, né? Quando ele ia me colocar para dormir, ele brincava, enquanto eu estava deitada, ele fazia sombra na porta, assim, para eu ficar quietinha lá e aí depois ir embora, enfim. Era um ritual que a gente fazia todo dia. Mas tudo bem, né? Isso coisa de criança, né? Depois, muitos anos mais tarde, assim, acho que em 2001, na época que eu conheci o Ronaldo, como eu sou iluminadora, né? Então, eu fiquei sabendo de um curso de teatro de sombras, e aí eu resolvi entrar para saber o que era isso, né? Era uma época que eu estava pesquisando várias coisas, assim, fazendo vários cursos, cenografia, um monte de coisa. E aí eu entrei nesse universo aí do teatro de sombras e achei muito interessante porque, para mim, como iluminadora, é tudo construído manualmente, né? Então, essa coisa de você criar, para mim, né, que era iluminadora, então criar a sua luz, sabe? Essa parte dessas coisinhas assim de fazer uma lâmpada e tal, eu gostava muito, né? Gosto bastante disso, né? Com essa pesquisa da luz, de como fazer que luz, que fonte, que isso, que aquilo. Então, achei muito, muito interessante, fora a própria questão da sombra, né, de animar essa sombra, de brincar, de construir histórias e tudo mais. E aí, quando eu conheci o Ronaldo, eu estava meio que fazendo esse curso e eu comentei com ele, né, uma época, depois que a gente já estava junto, e aí a gente resolveu unir as duas coisas, porque a gente estava com essa ideia de fazer um trabalho juntos, né? Aí ele pode falar um pouquinho da Eu parte trabalhava dele com também. artes, na época eu trabalhava com artes plásticas, né? Eu já tinha, assim, pintava, desenhava, participei de exposições individuais, né? Participava de exposições, várias exposições com vários artistas que estão aí no mercado das artes visuais. Eu tinha meu trabalho, né? E meu trabalho era muito uma pesquisa com intervenção urbana. Então, tinha uma coisa com instalação, que o meu trabalho, inclusive, às vezes que eu fui selecionado para fazer individual, nos museus, eu fiz com instalação, né? E trabalhava com intervenção urbana, cheguei a dar aula no MUB, Museu Brasileiro da Escultura, dei aula de arte urbana durante um tempo lá. E esse trabalho que eu tinha era um trabalho plástico, né? Assim, uma pesquisa plástica mesmo. E quando eu conversei com a Silvia, a gente começou a morar juntos, na verdade, e a gente sempre teve esse desejo de fazer alguma coisa juntos, criar uma possibilidade de fazer algo juntos, né? Juntar ela, que tinha todo um background com dança, com corpo, né? Trabalhou aí como unidade móvel, várias companhias trabalhando com corpo em cena, né? E também iluminação. E teve um momento, acho que foi em 2001 mesmo,
que a Gisela Arantes, a que fez Gloob Gloob na TV Cultura, a Peixinho, né? Ela teve um espetáculo dela que ela dirigiu, que ela me convidou para trabalhar como ator. Eu achei super estranho, porque eu estava no berço das artes plásticas, né? Mas, assim, era um projeto para um ano e um salário bom, como se fosse hoje, tipo, uns 5 mil, 6 mil por mês, né? Apresentação manhã e tarde, era tipo uma coisa de circular o estado de São Paulo inteiro, o espetáculo. Eu não sei o que ela viu em mim, mas eu falei para ela, tudo bem, eu quero, cara, vamos embora. E eu estreiei nos palcos, assim, como ator mesmo, nesse espetáculo da Gisela, e a gente circulou aí durante um ano, a gente fez, acho que atendeu 250 mil crianças, foi uma coisa absurda, assim, era um espetáculo bancado pelo Banco Itaú e circulava, e foi muito legal, assim, foi uma experiência riquíssima para mim e eu me apaixonei pelos palcos, né? E foi na mesma época que a Silvia fez o curso, então a gente, como eu tinha experimentado essa coisa do palco, tinha me dado bem, tinha se sentido à vontade, né? E a Gisela como diretora foi assim, um mestre para mim, assim, porque ela teve toda a paciência, né, de me colocar dentro da caixinha e Treinou, né? me Treinar a treinar, me pessoa. treinar. Ela, na verdade, ela vem da época do Maneco. Abu Janra, né? Ela faz Sim, parte de um teatro muito de uma época onde tinha toda uma questão do diretor marcar o palco para você. Você vai sair dali, vai claro. chegar aqui que você dá o texto e nesse momento você faz isso. Então, ela tinha um desenho do palco na cabeça dela e movimentação do ator. Então, ela me treinou um pouco ali dentro daquela caixinha, né? E quando a Silvia veio com essa história do Teatro Sombras, eu achei incrível, porque era uma possibilidade da gente trabalhar juntos, né? Mas a gente não tinha muita referência, então Uhum. eu tinha feito na época alguns filmes já, porque eu tinha flertado com o cinema, né? Inclusive 2 filmes que eu fiz participaram de festivais, circulou por aí, até participou em Londres, em outros lugares. E então a gente olhou para o Teatro Sombras como um cinema, né? E Sim, daí por isso sim é quase cinema. não, e assim a Quase Cinema é interessante, Fabi, porque o Elliot Sica, um artista plástico brasileiro, muito conhecido por todos, Importante. Maravilhoso. é maravilhoso. E eu sempre tive muita paixão pelo trabalho dele, principalmente Dele e a turma toda toda a dele, né? turma, Da Lígia época da Lígia Clark e Clark, Lígia tudo. Pape. Inclusive a Lígia Clark tem os bichos, né, que tem muito a ver com o teatro de Sim. animação, né? Então, Aham. assim, eu como vim das artes plásticas, tinha uma relação com essa turma muito grande, né? E o Hélio de Sica, ele publicou um catálogo onde ele traz vários artistas plásticos que fretaram com o cinema, como Duchamp, e vários Picasso, ele mesmo, né? E vários outros brasileiros e fora do Brasil, que ele mostra ali, inclusive indicando os filmes que essa galera fez, né? E, e daí o nome do catálogo é Quase Cinema, né? Então a gente pegou por empréstimo do Hélio de Sica o nome Quase Cinema. Então o nome Ai, Quase que Cinema delícia. é um nome emprestado desse catálogo do Hélio de Sica, né? Que ele traz um conceito desse lugar do artista plástico que quer, que deseja, né? Que fleta com o cinema e é um cinema, ele chama de cinema de artista, né? Então a gente olhou para o Teatro de Sombras como uma possibilidade de plástica, né? Que muito mais ligada ao cinema do que propriamente dito ao teatro de sombras clássico e tradicional da China e da Índia, né? E para mim também teve além de, né, daquela questão da luz que eu estava falando, eu também, como eu estava em várias companhias, né, eu fazia circo, fazia dança, street dance, e fazia iluminação, estava em vários projetos ao mesmo tempo, né? Mas todos eram projetos onde eu tinha que desempenhar uma função assim, entendeu? Essa caixinha que o Ronaldo falou, eu tenho que ir daqui até ali, dali até lá. Sabe, você tem essa coisa, né, já marcada que você tem que fazer, no caso do circo virtuosismo. E Sim. aí eu tava meio, acho que como, né, eu tava meio cansada, assim, de ter que ficar seguindo uma regra, assim, eu queria criar alguma coisa que fosse minha corporalmente, né? Então, além de tudo, além de fazer essa questão tecnológica, Uhum. tinha essa questão corporal, onde eu poderia estar trabalhando corpo, luz, sombra, né? Da minha maneira, do meu jeito, eu como criadora, né? Sim. Então, também teve essa parte. Não, e foi bacana, porque essa união possibilitou a gente pesquisar a questão do storyboard, as questões do traveling. Então,
a gente já começou e não tinha muito onde buscar referência, né? Então a gente construiu as nossas próprias lâmpadas, a Silvia tinha toda a As experiência, latas, né? as latas, né? Então a gente já começou com uma coisa de movimento, já distante da tela, né? Então as nossas silhuetas, elas não ficam coladas na tela, então já desde o começo a gente pensava numa edição que estava muito mais ligada a toda a linguagem, toda a técnica do cinema mesmo. Então a gente chamava até de tractana, vamos fazer um traveling, vamos dar close no personagem, então storyboard. Então, já desde do primeiro espetáculo, a gente pensou, trouxe muita referência do cinema como uma coisa mais próxima, né? Uma coisa possível da gente olhar e pensar no teatro de sombras, né? E a gente foi descobrindo, é muito tato, né? Muita coisa foi tateando para descobrir as coisas, né? Sim, E aí tem uma tudo no história. teatro de sombras é a questão artesanal, né, que é maravilhosa e que entra justamente essa questão da edição do cinema, né, da montagem lá de Eisenstein. E isso dá esse potencial, né, de muitas, dá uma liberdade para a gente, né, eu acho, desse trabalho. Mas Silvia, pode continuar, você ia falar e eu cortei. Eu ia falar na verdade, uma história curiosa, né? Que a gente já estava nesse processo de pesquisar o teatro de sombra. E aí eu tenho uma amiga minha, né, uma grande amiga, que é a Gabi, né? Gabi Gonçalves, que é do Corpo... Eu não sei se ela é do Corpo Rastreado, mas... Ela tá lá? Ela está no Corpo Rastreado. Então, e aí ela, na época, ela trabalhava no Sesc e ela me falou, mas Silvia, você não tem... Ela sabia que a gente estava montando essa companhia e aí ela falou, mas vocês não têm um espetáculo aí e tal? Eu sei que a gente começou a trabalhar muito mais rápido para ver se vendia espetáculo para o Sesc, não sei o que lá. Naquela época você tinha que mostrar um pedaço, porque como a gente não era ninguém, né? Não era um Zé Ninguém ainda, então a gente tinha que mostrar um pedaço do espetáculo para eles, né? E a gente fez... Nossa, a gente fez uma coisa maluca. A gente fez... Tinha um cenário, assim, coisa de artista, né? Ele fez um cenário com as 3 janelas, que é a Princesa de Bambu Luar, que você conhece. Sim. É aquela história de fecha a janela, abre coisa. Então, é uma mecânica doida aquilo, né? E a gente ainda estava pegando, então a gente ensaiou, mostrou tal para eles lá um trechinho do espetáculo. A gente não conseguiu, né? Entrar no Sesc naquele momento, mas foi ótimo, porque foi uma forma que impulsionou a gente a construir realmente o espetáculo, a ir para frente. Enfim, e continuar, né, pesquisando depois. Como é que, e nisso tudo daí, por que surgiu o FIS? Por que surgiu o Festival Internacional de Teatro de Sombras? Então, a gente, essa história do começo da companhia é 2004, né? E depois a gente veio ganhando prêmios, né? A gente ganhou o prêmio Miriam Muniz de teatro, a gente ganhou vários prêmios aqui em São Paulo e circulamos em festivais e começamos a montar. A gente praticamente montou um espetáculo por ano, né? Então a gente está com 15, 16 anos de companhia, 16 anos esse ano, e a gente tem 12 espetáculos, né? Então assim a gente foi criando e a gente levou para a rua o Teatro de Sombras, né? Então a gente enfrentou essa questão de sair da caixa preta, de um lugar onde você tem todo o domínio técnico e a coisa está sob controle ali dentro do teatro, né? O teatro foi feito para isso, né? Para você chegar ali e ter um domínio sobre as coisas e é previsível o que acontece dentro do teatro, né? Você consegue... E na rua não, na rua é o imprevisível. Era justamente que eu trabalhava em intervenção urbana como artista plástico. Então, a gente levou em 2007 o Teatro de Sombras para a rua, começamos a criar espetáculos para a rua. Em 2009, a gente mudou para Taubaté e compramos a nossa sede. Então, a gente saiu lá da região da Vila Madalena, de São Paulo, e veio para o interior, aqui para a cidade de Taubaté. Isso em 2009, né? E começamos a trabalhar com aqui. Com esse desejo de sair mesmo fora do eixo. Centro, né? Sair daquele lugar, daquele centro e vir mesmo para uma periferia, vir para um lugar onde, para o interior mesmo. Onde a gente pudesse também contribuir, né? E fomentar, né? E assim, a gente começou a fazer trabalhos para as escolas e começamos a circular muito nas cidades aqui do entorno, né? E isso a gente começou a perceber
de que algumas escolas, assim, depois de um tempo que a gente voltava, a gente perguntava quem já viu Teatro de Sombras, e muita criança levantava, eu já vi, já vi, já vi. Isso foi nos trazendo, assim, a dimensão do trabalho que a gente estava fazendo na nossa localidade aqui, na nossa região, que é o Vale do Paraíba, né? Então, isso de 2009 até 2012, a gente começou a perceber de que muitos artistas e muitas famílias e muita gente passou a conhecer o Teatro de Sombras a partir do trabalho que a gente estava fazendo aqui na região, né? E daí a gente pensou assim, bom, a gente sentia muita falta do intercâmbio, do contato, assim, diferente você estar fora da academia como artista, né? Então você encontra em festivais, e os festivais, em geral, estavam numa época onde você ia fazer a sua apresentação e ir embora. Você não ficava no festival, assim, para passar, entendeu? Uma semana, 10 dias no festival. Você apresentava e ia embora. Então a gente tinha, assim, o desejo de ter o contato com outras companhias que também trabalhavam com Teatro Sombra. Então, isso começou a surgir muito forte na nossa vida e a gente decidiu em 2004, 2013, a gente decidiu encaminhar um projeto, né, para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, de uma primeira versão, uma primeira edição do FIS, Festival Internacional de Teatro Sombra. A gente foi contemplado e daí por isso que a gente iniciou em 2014, né? A gente fez a primeira edição em 2014. Então, juntou tudo isso, né? Essa coisa de perceber de que o Teatro de Sombras era pouco conhecido pela população em geral, e é mesmo, né? Poucas pessoas viram espetáculos. A questão da gente também desejar ter contato com outras companhias, especialmente também companhias de fora do Brasil, né? Um crescimento quantitativo e qualitativo de espetáculos no Brasil, de companhias. Então, em 2013, por exemplo, você já tinha internet, diferente de 2004, quando a gente começou, mas em 2013 você já pesquisava no Google, aparecia várias companhias, já tinha conteúdo sendo, né, falando de própria universidade, texto sendo produzido. Então, a gente já começou a ver que existia um campo possível para começar um festival, né? E a gente arriscou, na verdade, para ver se ia dar certo, e deu muito certo, porque para a própria região foi muito bom. A gente fez um formato onde tinha esses espetáculos circulando na zona rural, aquilo que a gente já fazia, né, como companhia. A gente propôs para os grupos de apresentar, né, nas escolas rurais e para o interior mesmo, né, também apresentando em teatros nos centros. Então, são várias cidades que fazem parte do circuito do festival. É um festival familiar, que o Luiz André de Sobrevento que me falou, se for fazer, faz familiar. E a gente faz familiar mesmo. Sou eu e a Silvia e poucas pessoas trabalhando. A verba que a gente consegue levantar, a gente destina para pagar os grupos e para que o grupo possa ficar a semana inteira na cidade, né? Então, é um esforço grande, assim, é uma data que para a gente assim, é muito trabalho, mas a gente fica muito feliz de poder receber as pessoas. O que a gente sente falta de tempo para conversar com os grupos. A gente vê que está todo mundo conversando, todo mundo trocando, todo mundo feliz, e a gente trabalhando que nem louco, a gente fica que nem maluco. Esse é um dos problemas quando a gente produz, né? Que a gente faz a gestão e a produção de algo. Mas como vocês também têm muita experiência, a Silvia mesmo, né? Dessas questões também de participar de vários e tal, acaba sendo mais fácil também. Mas é um potencial aí, não é um problema, mas é algo que sempre a gente acaba não conseguindo aproveitar ao máximo, né? Quando a gente produz. E como eu participei também desde a primeira vez que a gente fez o seminário, e depois, né, fui apresentar também, até a minha companhia surgiu bem depois, né? Surgiu em 2014. Eu acho que a entrevista que eu fiz a primeira vez com vocês foi em 2009, que foi quando eu estava no mestrado, e vocês estavam apresentando a Princesa de Bambu Luar lá no Sesc Pinheiros, eu acho, né? Pinheiros. E eu me lembro, assim, desse primeiro espetáculo de vocês, que até era todo atrás, né? Não aparecia nada muito na frente de sombra. E hoje vocês estão na rua, estão abrindo, estão fazendo tudo. Nossa, modifica, né? A gente vê essa modificação dessas poéticas, micropoéticas, que o professor Valmonini Beltrame sempre fala, né? Dos nossos grupos.
E eu fico cada vez mais feliz também, porque a gente vê esse crescimento dos grupos, né? De a gente poder conseguir conversar. E que a gente vê também, mesmo sendo agora online, que estão tendo todo esse repertório aí com as companhias. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria saber de vocês como que foi, porque a gente está agora, né, já fazem 7 meses quase que a gente está nesse momento de isolamento em função desse momento de pandemia que nós passamos no Brasil. Como é que foram, né, as primeiras reações de vocês lá em março, quando começou tudo isso, né, que teve isolamento? Porque vocês vêm numa produção forte, né, de apresentações fora, de oficinas, de workshops, de intercâmbio com outros grupos, indo para fora do Brasil também, viajando bastante. E aí, quando teve que parar, assim, que vocês viram, o que vocês pensaram nesse momento, assim, do isolamento no começo? Então, a gente no começo do ano, né, a gente já estava a todo vapor na produção do festival, né, já tinha praticamente, já estava finalizando a seleção, entrando já em contato com os grupos e tudo, aí começou a história da pandemia, a gente ficou só de olho, né, assim. Aí quando realmente deu o lockdown, né, quando realmente ficou, né, tem que ficar todo mundo em casa, a quarentena, o Ronaldo ainda foi otimista, né? Falou assim, não vamos cancelar ainda, acho que maio ainda vai, vamos ver o que vai dar. E eu já estava assim, não vai, o negócio não vai resolver agora de uma hora para outra, não é isso que está desenhando. E não deu outra, né? Então a gente acabou tendo que cancelar, quando chegou em abril, aí a gente realmente teve certeza que não ia ter como. Aí a gente cancelou. Temporariamente, ficamos no aguardo, né? Acho que como todo mundo, ficou todo mundo suspenso, assim, esperando, e agora, né? O que vai fazer? A gente ainda tem o apoio, né, do governo do estado, né, a verba, então complica ainda mais, né? Porque você tem você tem um dinheiro lá reservado, aí você não pode mexer, porque você também não está fazendo o que você tem que fazer, enfim. Fica aquela coisa realmente parada, suspensa, né? Sem saber o que vai acontecer. E aí, com o tempo, a gente viu que a gente foi vendo essa possibilidade de, então, vamos fazer online, né? Aí a gente teve que refazer todo o projeto, né? Então, você tem que colocar, né? Você tem que refazer tudo, como é que vai ser as apresentações, quem que vai vir, falar com os grupos, quem que topa, quem que não topa. Teve grupo que falou, não, eu prefiro não participar dessa edição dessa forma, eu não tenho uma boa gravação. Teve gente que saiu, assim, que realmente não quis participar dessa maneira. Então, a gente teve que reorganizar tudo, a gente teve que se preparar, né? Como é que eu vou mexer online? É uma tecnologia que a gente não conhece, não domina. Então, assim, passei horas aqui, que nem disse a nossa amiga lá do Canadá, na Universidade do YouTube. Fiquei na Universidade do YouTube horas e horas aqui. Saber qual plataforma utilizar, né? Porque daí começaram a surgir tantas, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu queria até anterior a isso contar, né? De que o ano passado, a gente circulou pelo SESI, né? A gente pegou a viagem teatral do SESI, que é um projeto muito legal aqui em São Paulo, com Urubus no Ar, um espetáculo nosso. No ano passado também a gente ganhou 2 prêmios. De uma vez a gente fez um espetáculo na rua que a gente circulou, com Sombras na Rua, e esse Urubus no Ar que era para dentro do teatro, né? E no final do ano a gente foi para 3 festivais na Europa, né? A gente foi em novembro e dezembro que a gente circulou em festivais lá. Então a gente tinha acabado de voltar da Europa. Em dezembro, né? Então, dezembro a gente chegou aqui pensando assim, bom... Vamos passar o ano novo e engatar no festival. Vamos passar o ano novo, vamos engatar, vamos pegar firme, né? Porque assim, a gente já tinha algumas com ideia de fazer uma nova produção esse ano, com ideia de fazer circulações, com ideia de fazer um monte de coisa, mas o festival, como ia acontecer em maio, a gente tirou o mês de janeiro, que geralmente a gente faz isso, para fazer a pré-produção, né? Então, é aquilo que a Silvia estava falando, a gente já estava com o festival praticamente pronto, acertado com os grupos, reserva de passagem, hotel, questão de alimentação, logística com as cidades, com os lugares de apresentação. Então, a gente já tinha isso mais ou menos. Então, foi um balde d'água na gente, né? E no início, assim, da pandemia, eu me lembro que eu e a Silvia, a gente pensou em fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, cara. Então, a gente fez alguns vídeos, né, que a gente gravou os haikais, que era um projeto que a gente tinha já de muito tempo, né, de construir um espetáculo com haikai, né?
E daí a gente fez acho que uns 5, São uns 4 haikais que a gente gravou, né? E a gente gravou aqui em casa com a ajuda dos nossos filhos e preparou, fizemos tudo aqui, né? E eu Gravação nossa. assisti, era muito gostoso de assistir, porque É, né, é muito subjetivo e aí fica a criatividade de vocês, assim, deixava a gente viajar. Eu adorei, adorei os a vídeos. ideia é ser bem simples, né? Que nem o próprio haikai, né? E essa coisa da imagem, né? Que o haikai traz, né? Então a gente tentou trabalhar isso aí. Mas enfim. e assim, e a sorte que eu tenho é que eu faço direção de uma websérie, né? E trabalho às vezes com coisa ligada ao cinema, e daí essa websérie voltou remota. Então eu pude, durante todo esse período até agora, eu tenho dirigido essa websérie, né? Foi o que Então, salvou a foi gente que salvou a gente financeiramente, porque o financeiramente, dinheiro né? do filho a gente não Então, podia mexer, assim, né? entrava esse dinheiro da websérie, que é um recurso que dava para a gente pagar as contas, assim, mas foi um momento, assim, que a gente se preocupou bastante com os amigos, né? Então, a gente também fez uma campanha de cesta básica aqui, de levar cesta básica para as pessoas. A gente se envolveu com vários projetos aqui, tanto na cidade quanto em São Paulo, dando apoio para vários grupos, né? De viabilizar chegar a cesta básica para professores, especialmente para os artistas, né? Muitos artistas estavam numa situação e ainda estão, né? Numa situação muito precária, né? A gente teve boa sorte, assim, de eu continuar com esse trabalho mas assim, a gente tinha uma reserva também do ano passado, como a gente fez várias circulações e ganhou 2 prêmios e foi para fora, então a gente tinha uma reserva, a gente torrou essa reserva também, porque o dinheiro que eu recebo lá como diretor não é suficiente para bancar, né? Então a gente acabou torrando ela, mas eu acho que foi o tempo certo assim para as coisas acontecerem. E agora, assim, como o Estado de São Paulo aprovou a feitura do festival online, a gente conseguiu dar uma respirada de entrada de grana, de trabalho, e agora já tem alguns festivais que a gente já está que chamaram a gente para fazer apresentações online, né? Então a gente está retomando agora, sentindo que existe uma certa retomada, mas online, né? Nada presencial. E a gente teve a experiência da abertura do festival, que foi no dia 9, né? Mas a gente fez Dia 9 de 8, outubro, né? né? A gente marcou essa abertura do festival com um espetáculo nosso que acontece na rua, né? Presencial, ou seja, a gente foi para a rua fazer o espetáculo, né? E ia ser uma transmissão ao vivo. Só que a previsão do tempo estava de chuva para sexta-feira. Então, na quinta-feira, durante o dia, a gente decidiu gravar para ter segurança, né? Porque falaram, imagina a abertura do festival, chove e a gente não tem espetáculo, né? E daí a gente gravou na quinta-feira. E a experiência de fazer o espetáculo para gravação, mas como a gente fez na rua, a gente tinha um público lá, né? A gente tinha pessoas lá. Então a gente teve que fazer toda essa movimentação de pegar cenário, de ir para a rua, de montar tudo, de apagar a luz, porque o nosso trabalho a gente faz na rua, a gente precisa apagar as luzes dos postes, tem que apagar as luzes daquele pedaço da cidade, a gente precisa ou seja, tem todo um processo que rola aí de intervenção no fluxo da cidade, né? Sim. E a gente foi muito bacana poder vivenciar isso, né? Vivenciar. Fazia 10 meses que a gente não fazia um espetáculo, Nossa, né? Fazia 10 meses que a gente não saudade, fazia. né? De Sim, estar no assim, palco, nossa. Então foi assim, foi muito, muito especial, porque a gente de máscara o tempo todo, a gente só tirou a máscara na hora de fazer, porque manteve uma distância do público, do pessoal que estava trabalhando com a gente, né? Mas foi muito legal, assim, poder... O público, na verdade, foi só um amigo ou outro. Tinha uns amigos, o pessoal que passava na rua gritava, tinha uma galera, entendeu? Mas foi muito legal, assim, experimentar isso, poder reviver esse lugar de estar apresentando de novo, né? E assim, a gente está acontecendo, inclusive, ainda, né? O festival, ele termina agora domingo, hoje é dia 17, né? Sábado. Então ainda está acontecendo. E como é que está sendo a reação do público, né? Online, na internet, quando estão trabalhando, que vocês mostram, né? E fazem o bate-papo com os artistas, né? Também. Como é que está sendo essa reação deles? Nossa, eu tô achando super positiva e quente, assim, é impressionante. Então, claro, quando o espetáculo acontece, né, tem bastante visualização. É claro que na hora da conversa muita gente acaba saindo, porque não é todo mundo que está interessado, mas
mesmo na conversa, você vê que fica bastante gente interessado. Você mesmo viu, né? Você participou de uma que foi 2 horas quase praticamente de conversa e o pessoal fica, né? E vai, pergunta, quer saber, e disse aquilo. Então, está sendo bem, bem interessante, assim, você ver como é que, mesmo online, a gente consegue trabalhar esse interesse, né, das pessoas em ter esse contato com o artista ou entre eles, né? Porque aí às vezes acontece conversa no chat entre as pessoas que estão lá, um fala, o outro já responde, aí outro vai falando outra coisa. Então, vai, né, criando uma dinâmica um pouco diferente, mas é bem interessante. Mesmo ontem, né, que teve o espetáculo das canadenses, que foi uma improvisação ao vivo. É uma proposta bem diferente de tudo que a gente está acostumado, né? O pessoal, a princípio, não tinha muito o que perguntar, porque era tudo muito novo ali, né? Assim, mas, assim, a forma como, no fim, todo mundo, né, foi lá para a festa, dançar e quis, né, essa interação, a galera queria fazer essa interação, porque, de repente, foi entrando todo mundo na sala, na festa, todo mundo dançando, as meninas do Canadá fazendo as projeções dela em cima de tudo. Então, assim, foi realmente uma grande festa, até porque a gente ficou bem feliz que o Paulo Baladin colocou, né? Essa é a primeira vez que eu sinto uma coisa online, mas com uma presença, né? Com esse sentimento de ter realmente uma e é uma presença. coisa interessante, porque com a Sombra eu não tinha presenciado também ainda, né? Dessa questão. Agora o portal, né? Que elas criaram, e é toda uma história em cima, pensando justamente na telepresença, né? Desse lugar onde nós estamos. E o interessante disso tudo é que estão surgindo novas formas daí de a gente trabalhar. Lógico que já se testava algumas coisas, mas tudo presencial, né? Agora a gente está nesse momento onde a gente tem essa telinha aqui, a gente tem que trabalhar nela. Como que a gente pode trabalhar nela para dar a mesma... o frio na barriga também, né? Quando a gente entra na cena e tudo isso. Eu achei espetacular também. Eu assisti um outro espetáculo já, que é com a Armazém, Companhia de Teatro, que eles fazem essa parte interativa. Inclusive tem algumas coisas de animação também que eles fizeram, sabe? Que dá a entender que a gente está dentro de um outro lugar, assim. E eu acho que esse tipo de interação, no caso, com o teatro e com a questão da telepresença, é onde justamente também eu consigo me sentir nesse lugar do público, né, ao vivo, onde você tem que tá ali, né? E eu acho que acredito que também o ator deve ser também, né? A atriz que tá ali participando, porque tá trabalhando em cima disso. Eu achei muito legal, espetacular, assim. E as meninas também sendo no improviso, né? Isso foi fenomenal. Não, foi incrível, foi incrível. Como é que é possível a gente fazer isso com Teatro Sombras, né? Eu acho que o que é legal é isso, que as sombras possibilita muita coisa, né? E esses anos todos do festival, Fabi, a gente tem percebido, assim, um crescimento de companhias, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a gente teve a oportunidade de ver muitos espetáculos, porque assim, a gente tem ido para fora, né? Então a gente encontra as companhias dos festivais que a gente participa fora. A gente vai para isso mesmo, né? E tem também as companhias que vêm para cá que a gente chama. E daí a gente começa a perceber, né, de que cada companhia tem a sua poética, a sua forma de fazer, seus materiais, né, a forma de conceber e construir, né? Então é quase como se fosse um filme de artista mesmo, um teatro, como eu posso dizer, único, né? Essa coisa efêmera da sombra, ela se apresenta também nas companhias, né? Porque quando essa companhia acaba, acaba tudo, né? Claro, Foi, claro, né? claro. Só aquele momento. Então, pra gente, assim, eu começo a pensar de que o espetáculo com o teatro de sombras, ele é mais do que um espetáculo, é uma vivência, uma experiência, é algo que o espectador, ele vive aquele momento com os artistas, né? Ou dentro da sala, ou fora, ou seja lá como for, mas assim, é uma vivência, é uma coisa única na vida deles, né? Não que as outras formas teatrais não sejam uma experiência única, também são, né? Mas tem essa coisa da repetição possível e remontagem de que não existe essa possibilidade no Teatro de Sombras. Assim, no Sabe Teatro o de que Sombras, foi eu acho legal ontem também, aí comentando, né, sobre a questão do espetáculo e dessa novidade, assim, que a gente tem, é que elas usaram o retroprojetor,
que é obsoleto já, né? Digamos assim, Uhum. e está usando algo que é de agora, que é a internet, que é, né, a Projetor, transmissão né? de um lado do mundo para outro, assim, né? E poder ter e ainda a interação desse outro lado, não só a gente assistindo, mas tendo a interação das meninas que estavam no Brasil, lá na projeção que elas fizeram, né? Então usou projetor, usou retroprojetor e ainda essa questão da transmissão ao vivo. Isso é espetacular, assim, o que a gente pode fazer, né? A gente usar a nossa criatividade para isso, assim. Mas enfim, e aí assim, a partir dessas experiências que vocês tiveram agora também, né, com as rodas de conversa e tudo isso, e até com os vídeos que vocês fizeram, qual é a perspectiva que vocês hoje têm e que antes da pandemia não existia? Existe alguma perspectiva assim que vocês criaram dentro dessa experiência que vocês estão tendo, né? E que antes vocês não tinham? Eu particularmente acho que assim a utilização dessas novas tecnologias vai ser cada vez maior, né? Porque eu não vejo ainda assim, pelo menos para o próximo ano, né, uma possibilidade da gente ter essa coisa de vamos voltar à normalidade. Eu acho que a normalidade vai ser outra, sabe? Eu acho que assim quando a gente fala de normal vai ser um outro lugar, né? E daí assim a perspectiva talvez e para a gente ainda é muito cedo para falar algo assertivo, né? Então a gente está aqui tateando também, como voltamos ao começo da Companhia Quase Cinema, quando a gente tateou sem saber para onde ir, né? Mas eu acredito assim de que a gente vai ter assim um processo aí de trabalhar mais com audiovisual, né? De saber de produzir coisas durante esse período que sejam mais Possíveis possíveis para para projetar aqui, para apresentar aqui através da telinha, isso é uma coisa. Outra coisa que é a gente também conseguir fazer coisas que a gente já faz na rua, mas eu acho que a rua vai ser um lugar mais de excelência para apresentação de trabalhos, porque assim o vírus circula menos assim se você tem espacialidade, se tem o ar, né? Você não está dentro de uma sala esse fechada, projeto de né? drive-in, por exemplo, a gente chegou a pensar nisso, né, para o festival esse ano ainda, né? Mas bom, dadas as circunstâncias da gravidade como ficou, a gente achou melhor descartar essa e ficar só online mesmo. Mas essa história do drive-in eu acho bem Eu acho que interessante. o drive-in para o Teatro de Sombras, assim tal como para o cinema, é uma saída boa, né? Eu acho que as pessoas se preservam dentro do carro, não tem um contato direto, né? Mesmo embora as pessoas hoje estão, a gente está falando sobre isso, mas as pessoas estão na rua, na praia, nesse exato momento estão aí enchendo a cara, sem máscara, andando para lá e para cá. Mas eu Como acho se que não assim, tivesse acontecendo Paradoxo, nada, né? né? a vida é muito importante, né? Eu acho que a gente, assim, enquanto artista, a gente tem esse respeito, esse lugar onde a gente realmente Preza a vida, né? preza e a gente provoca uma reflexão também sobre como que a gente leva a vida, né? Tanto no campo da política quanto no campo do meio ambiente, em todas as áreas, né? Então, o que eu penso, né, é que nesse próximo ano a gente vai conseguir, a gente quanto Companhia Quase Cinema, se aprofundar nessas questões tecnológicas de como fazer transmissão, de como interagir com isso, uma pesquisa maior nesse campo, né? Eu acredito também que a gente também está com perspectiva aí de conseguir uma verba para montagem de um novo espetáculo, também para a rua, né? Então a gente tem pensado assim que durante esse período, né, até vir uma vacina, a gente pode utilizar esse tempo para assim se aprimorar nas questões tecnológicas, né? Pensar em realizar filmes, né, sobre o nosso processo, cursos também através de processos e capacitar outras pessoas através desse lugar virtual aqui, através de cursos virtuais, né? Também fazer um documentário, a gente está com um projeto de fazer um documentário sobre os 16 anos da companhia E o festival, né? e o festival, né? A gente está a fim de fazer um documentário agora nesse momento, porque é um momento que a gente vai precisar captar verba e trabalhar em cima da nossa memória, né? Em cima daquilo que a gente tem, né? Isso por um lado. E por um lado, também aproveitar o tempo para montar novos espetáculos, né? Então, por isso Pesquisar. que a gente está a fim de pesquisar um novo espetáculo na rua, né? Para a rua, né?
E eu acho que vai ser um pouco esse caminho que a gente vai tomar. Eu acho também que essa questão de fazer o festival da forma que a gente fez trouxe a percepção de uma coisa muito bacana, que foi a possibilidade de pessoas que estão lá na Espanha assistirem o espetáculo das pessoas. Então, a gente via lá no comentário, é fulano de tal, desde Espanha, de um outro Chile, festival, México, do Chile, de não sei da quê, Argentina. A oficina de caixinha, né, de mini teatro de sombras do Girino, teve inscrição da Holanda, teve inscrição dos Estados Unidos, da Grécia. Sabe, umas coisas assim que você fala, meu, de onde é que esse povo tirou esse curso? Como é que eles estão conseguindo fazer? Porque é tudo em português. E assim, a possibilidade, por exemplo, de trazer, quando que a gente conseguiria trazer o festival, o nosso simples festival de teatro de sombras conseguiria trazer o Controlute e o Jocovita numa mesma edição, assim, trazer um já é quase que impossível. Imagina os dois poder ter a presença, né, do Fabrício, que é incrível, né, uma pessoa apaixonada pelas sombras, né? Então é sempre muito gostoso a gente ouvir ele falar e tudo. Vamos ver agora amanhã, a gente vai ter o Genaro e a turma dele com as questões todas do Controlute, que além de tudo também é um grupo que faz um super festival lá, que é o Encante, que acabou agora, né, dia 15, acabou antes de ontem, né? Eu estava olhando a programação, nossa, é um festival que você fala, uau, mas são desde 94, né? Enfim. E lá já acontece presencial, né? Se bem que agora está fechando de novo alguns lugares. Esse ano foi online, né? Eu estava vendo, tanto que eles nem colocaram, né? Nem colocaram a 20ª, sei lá qual edição do Encante. Eles colocaram o Encante online, né? Eles preferiram não colocar, né? Não tratar o Encante online como o festival. Um outro projeto que eu acho que já é fruto do próprio FIS, né? Como continuidade, a gente está pensando aqui de pelo menos uma vez por mês ter uma data de fazer a apresentação de um espetáculo de algum lugar do mundo e fazer um bate-papo com o artista. Então a gente vai fazer isso quanto quase cinema, né? De estar trazendo um espetáculo. Então tem um domingo, um sábado, uma sexta-feira à noite, de a gente fazer a projeção do espetáculo e depois conversar com o artista. Então, isso é ótimo, né? Dessa essas possibilidades de troca que ocasiona e que a gente não tinha essa percepção tanto antes, né? A gente até fazia e tal, mas não imaginou que ia ser tanto. E eu acredito que isso, se continuar, vai ser muito gostoso. Mesmo vocês fazendo, por exemplo, o festival presencial, você possa colocar uma câmera e gravar, né? E fazer ao vivo isso, transmitindo para um outro lugar. Né? A gente teve o caso do Provocação ano passado aqui em Florianópolis, que a gente conseguiu todo o seminário, ele foi transmitido ao vivo online, com 2 traduções também, né? Para o mundo todo, assim, porque a Unima estava, né? A gente nem imaginava que ia ter uma pandemia, né? Era só mais para justamente poder ter essa troca com pessoas do mundo todo, né? Mas as coisas vão aparecendo agora mais, né? Eu acho. Mas assim, pode falar, Ronaldo. Eu acho que a possibilidade de a gente utilizar essa tecnologia, né, é muito possível, né, a gente fazer muita coisa. Eu acho que agora, o que acontecer daqui 10 anos, a gente conseguiu trazer para acontecer agora. A gente vai ter que dar um jeito de fazer acontecer agora. Eu acho que essa coisa de trabalhar em casa, de trabalho remoto, de utilizar essa plataforma para conseguir se comunicar com o mundo inteiro, eu acho que isso é bem possível, que nem a gente agora. Você está em Santa Catarina, a gente está aqui em São Paulo, em Taubaté, e como se a gente estivesse sentado na sala de casa, conversando, trocando uma ideia, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque assim, é uma possibilidade de troca e uma experiência muito rica, que antes a gente não dava valor para isso. Achava que não seria, ninguém ia perder tempo em ficar parado assistindo uma conversa de 2 pessoas que foi feita pela internet. Sim. Tem que ser presencial, né? A gente envolvia custo, inclusive os seminários, talvez, eles possam ser agora, né, com a presença de pessoas ilustres, virtual. Exato. Não necessariamente a pessoa precisa estar lá na sala, presente, né? Então ela pode continuar lá na Holanda, na Noruega, na China,
e a gente transmitir direto a imagem Com dela para dentro certeza. de um seminário onde tem um monte de gente. Então, assim, eu acho que possibilitou muita coisa, né? E isso Lógico é que eu acho que legal. ainda fica diferente, né? Porque Claro. tu estar no local, tu assistir todos os espetáculos e você poder debater e falar sobre aqueles espetáculos que você assistiu ao vivo ali, né? Presencial, e estar conjuntamente durante todos o festival e seminário é diferente. Mas tem Sim, essa sim, possibilidade, sim, que agrega, né? Eu acho que só lógico. agrega. Só agrega. Lógico que agrega, entendeu? E daí, Acho que de alguma forma, né, o nosso cérebro tem algum mecanismo que acho que identifica que assim tem a pessoa ali, aqui, mesmo que seja na telinha, né, esse encontro ele acontece de alguma maneira. Aquilo que a gente pensava, ah, não, mas isso é muito frio, né? Uhum. Que era isso que você está me perguntando. Mas assim a gente está vendo que assim não é a mesma coisa que uma presença, mas assim é alguma coisa aqui no cérebro engata, que a não, ligação acontece, né? e Faz a o questão encontro, né? cultural, né? E a questão cultural, né? Assim, como a gente já virou a chave com relação a essa utilização desse Tem campo isso. virtual, eu acho que a humanidade virou a chave, né? A gente já acessou essa possibilidade aqui como algo que faz parte da nossa cultura, da humanidade. Então, Vai ter assim, que fazer, né? agora isso o nosso normal agora é aqui, do jeito que a gente está conversando, você na tua Sim. casa, eu aqui. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma possibilidade dentro de uma nova normalidade que faz parte da nossa cultura. Isso já é cultura, né? Claro. Até antes da pandemia, eu acho que não era. Não era. Porque essa nossa conversa que está tendo aqui, o próprio evento que vocês estão fazendo aí, né? Era um evento presencial. As Sim. pessoas tinham que ir até aí, levar os banners, fazer, ou seja, tinham os debates, as conversas, toda mais presencial. Jamais que uma pessoa fala, não, vou fazer por vídeo, mas qual que é a sua? Só você que é bonitão e gostoso? Não, né? E quem é que vai ver Claro. esse vídeo? Ninguém, né? Então, Aham. eu acho que hoje a gente virou essa chave, passou a fazer parte da nossa cultura, então a gente vai ter que também aprender a como lidar com isso. Qual que vai ser a nossa produção relacionada a esse conteúdo virtual? O que a Sim. gente vai fazer com isso? Eu acho que tem essa questão. Ontem, no espetáculo das meninas, elas mostraram uma possibilidade muito potente, né, de um teatro que entra na tua casa, que invade o teu dia a dia, chega em você, toca em você, te dá a mão mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal imaginar de que existe essa possibilidade através dessa magia que é a internet, que é a gente está aqui em tempo real se falando, né? Mas vai além disso, né? A gente consegue criar um campo lúdico e trazer a pessoa para dentro desse campo lúdico através desse universo. Acho que agora essa pesquisa, ela é uma pesquisa Do lúdico virtual. muito bacana, muito legal, né? E que, assim, é uma outra forma de se fazer teatro também, não é igual às formas que a gente conhece. Eu acho que é É, uma a coisa gente nem nova. sabe se é teatro, né? Sei lá, Porque se se a vai gente ter for outro ver o nome, teatro como conceito que ele é, não seria, né? né? É, Vai, essa questão dos cyberespaços, um meta-teatro com a internet, não sei, né? A gente vai é ter outro que ver. nome, né? É Alguém outra vai ter que coisa. explicar esse nome, né? Alguém lá na frente vai falar, né? Alguém da história do teatro vai falar, ó, teve uma época que teve uma É, pandemia, o pessoal fez É, assim, chama esse mas sabe, movimento como... ontem eu tive uma sensação também porque quando criança, né, a gente brincava muito da questão de portais e tal e tal. E aí ontem eu disse, gente, olha só, a gente tá realizando o que a gente, né, só estava aqui no virtual interno nosso. Hoje não, ele está aqui né, digital. Mas é muito né? bom. Não, Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceito. Vocês podem agora falar o que vocês quiserem, que a gente tem aí um público que vai assistir nossas entrevistas sobre as experiências em tempos pandêmicos, né? Que a gente Não já está fala aí isso que o para Renato vai para organizando amanhã. isso, inclusive justamente para a gente deixar como história, né? Tudo isso que a gente está passando. Então, fiquem à vontade para falarem o que vocês acharem importante aí para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiro, muito obrigada também, né, por chamar, enfim, para a gente dar essa oportunidade de participar desse evento também. eu quero também agradecer, né, muito a todos que vão estar aí no evento, participando, as pessoas que estão envolvidas, né, dos bastidores. A gente sabe que não é fácil realizar um evento, né, que tem muita gente envolvida ali por trás, né. Então, para quem está assistindo a gente aqui, imaginem que tem muita gente trabalhando para que isso seja possível, né.
E não só entre nós, os conhecidos ou quem está no evento, mas assim, muita gente mesmo, né? É um sistema todo trabalhando para que isso seja possível. Então, assim, quero dizer que a humanidade ela é possível, sabe? É possível a gente manter acesa a chama do teatro, é possível a gente manter acesa a poesia, a esperança, né? E se cuidar, ficar em casa, entendeu? Cuidar da família, cuidar das pessoas que você ama, cuidar do outro. Eu acho que uma coisa interessante dessa pandemia é que ela trouxe para a humanidade uma reflexão não só sobre o cuidado de si próprio, né? Mas você também cuidar do outro. E eu acho que assim, um evento como esse, virtual, é realmente ter um cuidado com o outro e pensar como que a gente pode fazer, como a gente pode criar a possibilidade de trocar experiências, mas ao mesmo tempo as pessoas ficarem em casa, seguras, né, junto com a família, sem correr risco. Então, vocês estão de parabéns e obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a participação de vocês e pela organização e gestão também do Festival Internacional de Teatro Sombras, porque ele fez com que o Brasil também crescesse muito nessa linguagem, né, nesses últimos anos. Então, a gente agradece muito também, que vocês também estão sempre participativos em outros eventos e outros festivais também, né? E aqui para as pessoas, então, né, a gente tem aí várias entrevistas no banco de experiências no site do Cena Animada, para que vocês continuem nos seguindo aí também e se inscrevendo no canal, né? O Cena Animada acontece do dia 20 até o dia 30 dia 19 de outubro até o dia 30 de outubro, que a gente vai ter a partir desses bancos de experiências, a gente tem jornadas falando sobre as questões das experiências na pandemia, né? Tem os banners também que estão lá, tem a mostra artística que a gente fez de pequenos vídeos, até 5 minutos, com o pessoal de teatro de animação. A gente tem aí também mesas de conversa que vão ter, né? Então, muito obrigada a participação de todos e estejam aí com a gente no Cena Animada. E sigam a Companhia Quase Cinema, porque lá vocês vão ter toda a programação deles também, né? E tudo que eles estarão fazendo aí nos próximos anos também. Obrigada, gente. Alguns espetáculos também vão estar disponíveis lá na página do festival. Então, quem quiser assistir, é só chegar na página do festival Festival Internacional de Teatro de Sombras. Vai lá no site, vai estar lá disponível, dá para assistir, ver o bate-papo. É no canal do YouTube, né? Canal do YouTube, né? Perfeito. Só chegar lá ou então no site, dá um chego no site lá que vão conseguir encontrar, tá bom? Tem bastante coisa então aí para vocês assistirem. Obrigada pela participação.